Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou a Maria Almeida. Hoje temos como convidado o Alexandre Farto, também conhecido como Vils. É artista de rua, grafiter, pintor e escultor. Bem-vindo. Bem-vindos. As cidades, como os sonhos, são construídas por desejos e medos, ainda que o fio condutor do seu discurso seja secreto, que as suas regras sejam absurdas, as suas perspectivas enganosas e que todas as coisas escondam uma outra coisa. Italo Calvino, no livro Cidades Invisíveis. O que é que as cidades escondem? O que é que as cidades escondem? É difícil de entrar logo com essa, mas pronto. O que é que as cidades escondem? Riqueza, pobreza, contrastes, problemas, soluções. As cidades têm. Todo o mundo, nos últimos 50 anos, com todo o processo de desenvolvimento global que aconteceu, a cidade tornou-se no habitat natural do ser humano, coisa que nunca tinha acontecido antes. Hoje em dia tens metade da população mundial a viver na urbe. E acho que uma das coisas que a cidade em si está a esconder cada vez mais é o fator de nos estarmos a distanciar e a criar uma nova maneira de convivermos enquanto seres humanos. E tudo isso está a levantar uma série de questões em relação à identidade, nacionalidade, às coisas com que nos identificamos. E com esse processo acho que estás a ter uma divisão entre, muitas vezes, ou seja, muitas coisas se criaram, ou muitas coisas positivas aconteceram, o mundo entende-se cada vez mais, consumimos quase a mesma coisa em todo o mundo, apesar da língua ser diferente, da cultura ser diferente, da história ser diferente. Com o processo da globalização tudo isso aconteceu, mas acho que está a acontecer, e foi claro que aconteceu também nos últimos tempos, que a clivagem e a diferença entre as cidades e as urbes e os interiores ou o interior de um país, cada vez essas diferenças são mais claras, e muitas vezes hoje em dia se calhar tens cidades que têm mais a ver umas com as outras, mesmo que sejas do outro lado do mundo, em termos de rotina, de vida, e por aí fora, do que propriamente com essas cidades e o interior desses países. E acho que as cidades de alguma maneira estão a esconder a um grande problema que está a acontecer, que é essa clivagem entre dois mundos, e que já não são as línguas nem as nacionalidades, ou já não são os fatores identitários culturais que nos aproximam muitas vezes, e acho que isto é uma coisa que ainda está a aparecer, mas acho que é uma coisa que se pode tornar em algo a intenção. Cidades escondem intenções. No TEDx Aveiro, em 2012, tu dizias que Portugal esteve fechado 60 anos e que de repente, com o 25 de Abril, as ruas eram nossas outra vez e podíamos participar nelas. E hoje, a quem é que pertencem as ruas? Eu acho que existiu uma abertura e uma reflexão sobre a expressão artística no espaço público nos últimos anos, que mudou um bocadinho essa perspectiva. Acho que houve uma altura em que houve um momento de libertação, apesar de já ter havido arte pública e no espaço público no Estado Novo e no período antes do 25 de Abril. Houve um boom e uma libertação também nessa altura, em que tinhas partidos da esquerda à direita a usar as ruas como meio de comunicar com as pessoas, e esse momento foi muito especial, acho, e depois houve, a seguir disso, as ruas foram um bocadinho tomadas também pelo boom da publicidade e por aí fora. Depois o grafite vem com um bocadinho a seguir, e nos últimos anos tiveste
uma abertura e cada vez se vê mais também de expressão artística no espaço público, que acho que também torna mais humano, mais e com isso teve um impacto tanto na vida cultural da cidade, que teve um impacto social e no final económico também, mas isso é outra questão. Mas acho que a cidade, comparativamente, acho que nos últimos anos se conseguiu ganhar espaço para artistas e para a expressão artística no espaço público, que eu acho que devia ser mais aberto e mais democrático, mas que se conseguiu criar mais espaço. E achas que isso é devolver a rua às pessoas, novamente, depois da publicidade tomar conta das ruas, como disseste? Eu acho que acho que sim, e acho que torna a cidade mais interessante, no sentido em que é alguém que está em transformação e que oferece mais do que propriamente um billboard que te mete a mão no bolso para te vender sei lá, whatever. Mas o facto de desculpa, perdi-me. Perguntava se isso é voltar a dar a rua às pessoas. Sim, eu acho que ao tornar o espaço aberto à expressão artística, eu acho que sim, acho que estás a mostrar esse caminho. E a rua pode ter sempre intervenção ilegal e no final eu acho que sinceramente é um dos espaços mais democráticos que ainda tens, porque não tens o editor que toma conta da direção daquilo que escreves ou que não tens anonimato de alguma maneira, por isso ainda é um dos únicos espaços que ainda é completamente livre de expressão. Tu há pouco falavas dos murais do pós-25 de Abril, e tu dizes que esses murais também te inspiraram muito no início do teu trabalho. Que tipo de murais eram estes? Eram muito... Eu já não conhecia esses murais frescos, ou seja, todos esses murais que tinham uma presença grande onde eu cresci, na Margem Sul, Almada, Seixal, Barreiros, toda aquela zona teve sempre... havia muito ativismo e havia muita coisa na rua. E lembro-me de ver isso e lembro-me de sempre me ter despertado a curiosidade e era algo sempre que me puxava bastante. E achas que aquilo que tu fazes hoje é ativismo? Não sei se posso dizer isso, mas a ideia, quando tu tornas algo que está invisível e o tornas visível, não só metaforicamente quando tu quebras uma parede e expões a entranha do edifício, como a força que a arte pode ter para pôr o foco num assunto ou numa área, pode ser visto dessa maneira, sim. Por exemplo, tu esculpiste a cara da Angela Merkel com o olho da Providência, com uma auréola, com estrelas. O que é que significa o olho da Providência e essa auréola? Isso foi uma intervenção que foi feita numa altura de convulsão. Em 2012. Sim. Nessa altura em que... E foi em Berlim. E foi no contexto de uma exposição que trabalhava sobre a ideia, os ícones e todas essas referências, e ali a ideia foi tentar fazer um comentário na altura dessa única visão que existia e que teve as consequências que teve, e que hoje em dia se estão a ver essas rachas. Quais é que foram as consequências? Tudo o que está a acontecer com a Europa, todo esse apertar que aconteceu, esse não lidar com o problema, a dívida e a toda a clivagem que houve entre o sul da Europa e o norte da Europa, claramente criaram um vazio que está a ser preenchido por um populismo que nos está a dividir e que estamos a regredir nas todas as conquistas que a Europa, a bem ou a mal,
conseguiu, e essa peça foi nessa altura. E achas que é responsabilidade da Angela Merkel o que aconteceu? Não acho. Hoje em dia a Angela Merkel comparativamente com a situação como está, é quase é uma, como é que eu ia dizer? Gostavas que ganhasse as eleições? Não era que gostava que ganhasse, mas acho que neste momento é quase não sei como é que estamos a escapar a expressão, um porto seguro, sim, é completamente moderado na situação em que estamos, e nessa altura estávamos num contexto completamente diferente. Desculpa a pergunta, qual foi? Se era responsabilidade da Angela Merkel o que aconteceu e que tu dizes? Não foi a responsabilidade, mas sem dúvida que a pressão franco-alemã nessa altura, a perspectiva e o olhar sobre como se estava a lidar com a crise que estava a acontecer nessa altura, especialmente no sul da Europa, que estimulou a que houvesse uma série de reformas e de ajustes que pressionaram e que criaram, ou não criaram, mas que extrapolaram estereótipos que hoje em dia foi tudo, tornou-se uma bola de neve, e eu acho que isso criou uma situação que estamos a viver hoje em dia. Mas o que é que queria dizer exatamente o olho da providência? Como é que tu explicas o olho da providência? Isso foi uma conjunção de uma série de ícones com as suas interpretações que nesse momento foi esse o comentário. Basicamente a ideia de criar aquela composição foi o comentário dessa visão, desse iluminar e dessa ideia, desse caminho que levantou todas estas questões que estamos a falar. Por isso a ideia foi essa, foi criar, mas ao mesmo tempo, quando estás a trabalhar sobre a ruína, quando estás ou seja, estás a criar uma justa posição de dois, tanto em termos materiais como de simbologias, que te remetem para essa visão que cria, destrói e que levanta essas questões. Pronto. Mas agora, falando sobre um outro trabalho teu também de 2012, no Brasil, no Rio de Janeiro, este é um projeto chamado Providência. Que projeto foi este? Podes explicar? Sim, esse foi um projeto em que fui convidado para fazer uma residência no Morro da Providência, que é uma das favelas do Rio, uma das primeiras favelas, é uma história interessante também, mas que estava num processo de convulsão. Estávamos numa altura em que tínhamos uma série de investimentos públicos que estavam a acontecer, não só pela Copa, como pelos Jogos Olímpicos que vieram a acontecer, e ao chegarmos à favela, o JR, que era um artista que já tinha feito uma série de intervenções, tem uma associação que trabalha no bairro e que tem na favela, que já tinha um trabalho muito feito com a comunidade. E assim que chegámos, a ideia era fazer uma série de trabalhos e de workshops com a associação, mas percebemos, a equipa também esteve comigo, mas percebemos exatamente que estava a acontecer uma série de fricções em relação a todo este processo que estava a acontecer e de mudança, transformação. Na altura também todas as favelas no Rio estavam a ser pacificadas. E nesse processo do do Estado chegar e dos serviços públicos chegarem e de paz, entre aspas, ter sido estabelecida, a especulação imobiliária começou a entrar, havia também a pressão de retirar as pessoas do morro.
E desculpa só interromper, esse projeto de reabilitação que houve na favela tinha um valor de cerca de 38 milhões e incluía um teleférico, um plano inclinado e novas estradas. Achas que isso tem a ver com... Achas que isso chegou à população local? Não, o processo está completamente parado ou seja, nós continuamos a falar e é regular a gente voltar e fazer projetos, nós mantemos sempre essa relação. O processo basicamente parou e, dado os problemas que aconteceram também no Brasil nos últimos tempos, o processo estagnou completamente. O teleférico foi terminado. E o que estava a acontecer é que estavam a demolir parte do bairro, ou seja, nós chegámos e tinhas basicamente parte da favela a ser demolida e as pessoas a serem expropriadas. Aliás, 80 mil pessoas foram despejadas ou forçadas a sair. Exatamente, e não existia diálogo entre a população e a prefeitura. O processo estava, basicamente não havia comunicação entre os dois, e a comunicação que havia era de expropriar, por isso simplesmente, através de acordos em que as pessoas eram quase forçadas a sair e a irem para a periferia da cidade. E nesse processo o que nós tentámos fazer foi, já que as pessoas não estavam a ser ouvidas, percebemos que fomos entrevistar as pessoas, fotografámos as pessoas, voltámos a gravar o rosto das pessoas, entrevistámos, fizemos um documentário também sobre o processo todo, e isso ao mesmo tempo estava a pôr o foco no problema, e ao fazer isso vieram os mídias, vieram falar da arte e tal, mas a seguir foram falar dessa pessoa, foram querer entrevistar a pessoa e de alguma maneira a arte conseguiu dar voz e dar um foco a uma situação que estava a acontecer, em que as duas partes não estavam a ser ouvidas. Aliás, não é uma coisa que aconteça só no Brasil. A Rita Silva disse ao É Apenas Fumaça sobre o programa especial de realojamento que desalojou centenas de famílias e milhares de pessoas no distrito de Lisboa, nos bairros, por exemplo, de Santa Filomena, 6 de Maio. Ela disse-nos isto. E o que nós temos visto coisas absolutamente inacreditáveis, como pessoas acamadas e idosas a serem retiradas das suas casas e deixadas no meio do chão, com a sua casa a ser demolida, e elas ficam ali deitadas, abandonadas no chão. Não é estranho isto acontecer também em Portugal? Sem dúvida. Eu do bairro Santa Filomena fiz vários trabalhos já há mais tempo. É estranho, mas é a realidade, e acho que todo este processo de desenvolvimento que estamos a falar é algo que ainda não soube lidar com estas situações, porque é regular acontecer e são políticas que são aplicadas à escala global. Eu já trabalhei sobre isso aqui, já trabalhei sobre isso no Brasil, em Xangai o projeto também fizemos, que ainda foi mais complicado porque, dadas o contexto, ainda é mais complicado levantar questões sobre isso. Podes explicar esse projeto? Esse foi um projeto num bairro antigo de Xangai que nós fizemos uma intervenção em que era uma senhora já com a sua idade que sempre viveu naquele bairro e que queria lá ficar, e que destruíram basicamente o bairro todo, e a casa foi a única que tinha ficado, e a empresa que queria construir um edifício de escritórios nessa zona estava-lhe constantemente a cortar a luz, a água, e a tentar encontrar um acordo para que ela saísse. E que nós fizemos também mais uma vez a mesma situação, em que fizemos a fotografia, entrevistámos, gravámos numa das fachadas da Empena. Isso também gerou depois um burburinho que gerou a discussão também, e que eventualmente a coisa depois resolveu-se com a senhora a conseguir um acordo, mas um acordo justo. Mas é recorrente estas situações, e
e esta pressão da urbe de se destruir e construir é algo que vem com a cidade, ou seja, mais uma vez estamos a falar do que estávamos a falar há pouco, das cidades terem coisas cada vez mais em comum e que cada vez nos aproximam mais, mas isso não é necessariamente bom quando isto acontece, não é? E quando estes modelos de desenvolvimento são aplicados a nível global, independentemente da cultura ser diferente, da história ser diferente, e de muitas vezes nem sequer olhar para as particularidades que esses próprios sítios têm, e das pessoas, da maneira como vivem e como querem viver, porque, como é óbvio, tem situações em que as condições sanitárias, as condições que as pessoas vivem não são as melhores, mas as políticas são sempre de expropriação, deslocar as pessoas para outro sítio em que tens o processo de bairro social que guetiza todas estas situações, ou a expropriação pura e dura em que se paga uma compensação e a pessoa sai, mas nunca há uma política de aceitação, de realmente falar com a pessoa. Se a pessoa é deslocada durante um mês ou dois, a casa é destruída, é reconstruída, dá-se a chave e a pessoa tem condições nesse sítio, com uma maneira que se aproxime, como todas estas formas particulares, muitas delas, porque foram feitas pela necessidade, normalmente são fluxos ou pessoas que lá vivem há muito, tudo se desenvolveu à volta, e essa pressão começa a forçar essa mudança. Ou são vagas de migração que chegam à cidade e que não têm as condições financeiras para conseguirem ter um espaço nessa cidade e criam de forma informal sua habitação, sua vida, e como no caso do Morro da Providência, estamos a falar de 2-3 gerações já. E este modelo de desenvolvimento, cada vez baseado no lucro e no interesse imobiliário que as cidades geram, e não sabe ainda lidar com isso e cria muitas clivagens. Eu acho que isso é uma das razões porque existem muitas mais, que criam ainda mais estas clivagens, estas cisões que hoje em dia estão a levantar uma série de movimentos contra este processo de globalização também, com as suas falhas que tem. Tu também tens um trabalho na Ucrânia, em Kiev, de 2015, que fizeste um retrato do Sergei Nigoyan. Quem é que era o Sergei Nigoyan? Sergei foi a primeira pessoa que foi morta na praça onde a manifestação que se tornou uma revolução. Era Almeida? Sim. E foi a primeira pessoa que levou um tiro de um sniper que estava num dos edifícios, e ao contrário do que muito da imprensa que chegou, que falava de fascistas e por aí fora, da parte do movimento, que existiam, e que não há dúvida que existiam, mas que fazia parte do movimento, e o Sergei não era ucraniano, mas tinha heritage de outros países. Ou seja, acho que todo esse movimento foi muito empurrado para um discurso fácil de atacar de fascistas e por aí fora, quando a realidade, quando nós estivemos lá a trabalhar e o espaço onde trabalhámos foi um dos jardins em que muitos, quando houve as manifestações, eram basicamente era um jardim que estava completamente abandonado, e as pessoas tiraram de lá muitas das chapas que depois usaram para fazer frente à polícia de choque quando houve a noite de decisão, e daí ter sido feita lá, em qual nós conhecemos muito do movimento, da maneira como se depois alterou, como houve também desiludidos com a maneira como as coisas estão a ser lidadas ainda.
mas conhecemos muito do movimento e que era puramente a nova geração a querer um Estado que não fosse corrupto. Não é mais difícil, não é difícil e não é difícil nós termos essa necessidade, mas sinto que foi um movimento que foi muito injustiçado por toda essa propaganda que no final foi, da maneira como foi visto, e que também foi utilizado do outro lado para fazer frente a uma maneira à pressão e à maneira como a Rússia estava a lidar com toda esta pressão. Que era um movimento que vinha da gênese da nova geração querer um espaço justo e sem corrupção, basicamente. Tivessem a oportunidade de fazerem a vida sem terem que ser confrontados com situações em que tens que pagar à polícia só porque és parado na rua, que era regular acontecer. A 4 de julho de 2013 discutiu-se no Parlamento a proposta de lei que acabaria por passar com os votos do PSD e do CDS e que estabelece o regime aplicável aos grafite, a fixações, entre outras alterações de edifícios e infraestruturas, e que define coimas até 25 mil euros para quem o fizer. O João Oliveira do PCP disse nesse dia: Sr. Presidente, Srs. Deputados e membros do Governo, a proposta de lei que agora discutimos não é uma proposta sobre grafite. É uma proposta que, a coberto do grafite, pretende introduzir agravadas limitações à liberdade de expressão e de propaganda, perseguindo quem contesta o Governo e as suas políticas. Esta proposta persegue o grafite, mas visa, sobretudo, perseguir a contestação política e social que o Governo vai enfrentando nas ruas. Ao misturar grafites com autocolantes, placares, pósteres e cartazes, o que o Governo pretende é criar um quadro de perseguição a todas as formas de exercício da liberdade de propaganda. Não se atrevendo para já a criminalizar a contestação política, o Governo fica-se, e não é pouco, pela perseguição policial e pela aplicação das coimas. Proibir os grafites é limitar a liberdade de expressão e de contestação? É sem dúvida. E a intervenção que acabámos de ouvir não está propriamente a defender o grafite. Mas o grafite também pode ser placares, autocolantes e todas as coisas que se falam na intervenção, mas toda a expressão artística, na minha opinião, que seja ilegal no espaço público, é essencial para uma cidade se poder expressar e poder dar espaço tanto a artistas como a pessoas que se queiram reivindicar, seja do que for. E eu acho que isso deve ser preservado acima de tudo, e que não deve ser só espaço para propaganda, nem só espaço para publicidade, deve haver espaço para a expressão artística no meio urbano. Acho que para mim uma cidade em que se consegue ler um poema numa paragem enquanto se está à espera de um autocarro e pensar sobre ele durante os próximos 10, 20 minutos ou pôr-te um sorriso na cara, são momentos únicos que uma cidade pode oferecer, e que uma cidade cinzenta de um lado ao outro e uniforme, em que os únicos rasgos de cor que tu vais ter é num MUPI ou num placar de propaganda, não sei se é uma cidade em que eu queria viver. Nós já estamos a chegar ao fim, sei que tu estás cansado. Uma das coisas que nós gostávamos de perceber, um músico tem CDs para vender e músicas hoje em dia para vender online, um pintor vende os seus quadros, alguém que está a grafitar ou a esculpir alguma coisa numa parede, como é que faz da sua profissão sustentável? Eu não vejo o grafite que possa ser uma profissão. Eu não faço grafite quando faço arte, e quando faço grafite é grafite. E o grafite está num sítio para mim intocável e que se deve manter como é, e que só é grafite para mim, na minha opinião, quando é ilegal e é feito dessa forma. Dito isto, tens artistas, ou
writers, pessoas que fazem graffiti, que têm o problema inverso, que é quando, por exemplo, uma das razões pelo o Banksy durante muito tempo andou a fazer peças na rua e teve que ser preso, foi preso não, tinha problemas com a justiça porque fazia intervenções ilegais num sítio, e o advogado dele encontrou uma coisa interessante, que foi a definição de vandalismo. Implica que desvalorizes a fachada, e isso é a definição de vandalismo. E quando chegou um momento em que o trabalho dele era tão valioso que não podia ser preso porque valorizava o edifício. Ou seja, essa questão do vandalismo é tudo muito subjetivo, porque no final é uma definição do que é que perde valor ou ganha valor, e isso é um bocadinho, tem muito a ver, é interessante só essa maneira de ver as coisas também. Mas agora falando mais do teu trabalho enquanto arte e não tanto como grafiter, a tua primeira exposição a solo foi no Museu da EDP, no Museu da Eletricidade? Não foi a primeira exposição a solo, não. A primeira exposição a solo foi em 2006 ou 2007 e foi numa galeria, sim. Okay. De qualquer forma, tiveste uma exposição no Museu da Eletricidade, que é da EDP. Tu achas que, tendo o apoio de uma empresa privada, faz com que de certa forma percas independência no teu trabalho? Tu sentes algum impacto naquilo que tu fazes? Não, todos. Essa parte sempre tento mantê-la independente, tento não estar dependente do trabalho que faço, para também conseguir estar independente sobre aquilo que comento ou que faço. Tendo apoio da EDP, tu poderias criticar o custo da eletricidade em Portugal e a EDP no papel que tem para que isso aconteça? Sim, sem problema, mas no entanto a contribuição também da parte da Fundação e do papel importante que tem tido nas artes em Portugal também tinha que vir à baila. Nós estamos mesmo a chegar ao fim. Qual é que tu achas que deve ser o papel do Estado na cultura? Acho que deve ser importante na maneira como apoia, ou seja, eu acho como é que eu vou dizer isto? Acho que é super importante, mas acho que é importante, e isto era algo que era bastante importante que acontecesse, que fosse centralizado para os novos talentos e para os novos artistas, coisa que seja em todas as áreas. Acho que devia ser algo que deve apoiar, como é óbvio, coisas que tenham mais impacto e que mostrem a cultura fora de Portugal e que ajudem artistas mesmo que em média de carreira e que tenham essa exposição fora, que sejam apoiados. Mas acho que grande parte desse budget devia ser para apoiar novas formas, novos movimentos artísticos que hoje em dia, através de muitas ferramentas que se conseguem sentir, seja com Big Data, seja com todas essas ferramentas que nunca foram utilizadas e que continuamos ainda a ter júris e curadores que são importantes, como é óbvio, para fazer alguma avaliação, mas acho que era importante o apoio à cultura ser interligado aos números das pessoas que estão, não aos números em termos de quantidade de números, mas quando tu tens um movimento novo que é procurado no Google nos últimos 6 meses mais 1000% do que era antes, significa que tens um movimento a surgir com um nome ou com um artista que está a ter uma projeção. Não estou a dizer que é um artista que tem 1 milhão de pessoas a procurá-lo, estou a dizer que é um artista que tinha e que passou a ter 1000 ou 2000. Isso é um sinal de um artista que precisa de ser apoiado e precisa de ter de alguma maneira alguma alavancagem. E eu acho que na ferramenta ou no Estado, da maneira como tem feito o apoio à cultura, tem sido noutra perspectiva, que tem os seus prós e contras, mas acho que a maneira como se consegue identificar hoje em dia novos artistas, movimentos,
realizadores, por aí fora, seja quando estou a falar da cultura, não estou a falar da arte em específico, não estou a falar das artes, estou a falar no geral. Tu hoje em dia consegues pôr essas coisas, quando tens novas coisas a surgir que têm picos, consegues identificá-las e ter números para justificar. E acho que isso poderia ser um caminho que daria força a muitos artistas e novas maneiras e novos movimentos. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Alexandre. Obrigado, eu. O É Apenas Fumaça é produzido por Pedro Santos, Bernardo Afonso, Pedro Dusarte, Federico Raposo, Pedro Cardoso, Ricardo Ribeiro, Tomás Pereira e por mim, Maria Almeida. A música dos Lotus Fever, ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt, no iTunes, no SoundCloud, YouTube, SAP24, agora também na comunidade Cultura e Arte e noutras aplicações de podcast. Até já!